A poliomielite e a AIDS são exemplos de doenças infecciosas emergentes que assumiram grande relevância em saúde pública em todo o globo. A trajetória da poliomielite é atualmente menos lembrada, em virtude do drástico declínio de sua incidência nas últimas décadas em todo o mundo, decorrente dos esforços para erradicar a enfermidade. No entanto, ela foi uma das doenças mais intensamente estudadas durante a primeira metade do século XX. Poliomielite no Brasil, do reconhecimento da doença ao fim da transmissão, é o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo no estúdio do Canal Saúde, um dos autores e o organizador do livro, João Batista Rizzi Júnior, especialista em vigilância epidemiológica, médico e ex-secretário nacional de Ações Básicas de Saúde. Seja bem-vindo. Chamo de Rizzi, assim informalmente? Sim, claro. Rizzi, esse livro, um livro de fôlego, ele nos traz a história da poliomielite no Brasil, mas ele vai muito além disso, né? O que faz com que ele seja um livro interessante para pessoas as mais variadas, não necessariamente técnicos, né? Essa foi uma das preocupações de fazer com que o livro pudesse ampliar a história da poliomielite e, ao ampliá-la, fazer com que a gente entendesse a importância dela, não só na história do Brasil, mas na história do mundo? A poliomielite não apenas tem uma história fascinante, como no caso do Brasil, eu acho que serve de exemplo, como um exemplo de política pública de saúde, né? Que deu certo no país e que serviu de subsídio para muitas outras coisas, né? Então, eu acho que tem esse E ao valor. fazer isso, ao contar essa história, a gente percebe como é complexo tanto erradicar uma doença, quanto construir um sistema de saúde no Brasil. Faz com que a gente preste atenção no Sistema Único de Saúde, né? E entenda o quanto ele é fundamental para a saúde da população, né? Porque o caso da poliomielite, se você pensar que era uma doença, que era um problema reconhecido e que depois de muito trabalho surgiu uma vacina capaz de controlar e evitar a doença. Então, à primeira vista, para quem não atenta para os detalhes dessa história, ela poderia ter uma sequência linear. Você detectou o problema, estudou o problema, usou uma vacina e controlou a doença. Mas a história não é assim. Houve muitas idas e vindas nisso, por razões diversas, né? Por fatores nacionais, as dificuldades todas do sistema de saúde brasileiro, mas também outros fatores ligados à própria situação de desenvolvimento do país, né? Que dificultaram a organização de uma política que conduzisse linearmente ao resultado. Voltando um pouco para começar com alguma emoção essa aventura, num determinado momento teve uma grave crise em Nova York, que faz com que as pessoas fiquem bastante alarmadas com a poliomielite, né? Essa epidemia de Nova York é um marco, né, na história da poliomielite, porque foi talvez a maior epidemia que já se teve notícia. Ela ocorreu em 1916, quando o problema já vinha. No final do século XIX começaram a surgir as epidemias e a descoberta de aspectos básicos da doença, por exemplo, que ela era uma doença infecciosa, por exemplo, né? Mas elas seguiram uma evolução crescente, né? As epidemias foram surgindo inicialmente na Escandinávia, foi a primeira, mas depois nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos, e se custou muito a perceber que a ascensão da doença e a ocorrência de epidemia estava associada exatamente ao desenvolvimento socioeconômico, na contramão do que acontecia com outras doenças infecciosas, né? Até que se conseguia entender qual era o mecanismo de transmissão e por que esses fatos aconteciam, isso demandou uma quantidade imensa de estudos. E é interessante falar dos estudos e das pesquisas, porque além de uma priorização necessária para que eles aconteçam, é preciso financiamento. E aí a gente tem uma situação que o Franklin Roosevelt, um dos presidentes dos Estados Unidos, antes de ser presidente, contraiu a doença. Você acha que isso é um fato
fundamental para que ela tivesse tido o apoio financeiro, o desenvolvimento que teve da pesquisa? Esse apoio foi fundamental, né? O apoio realmente começou a surgir, principalmente depois dessa epidemia em Nova York, porque até então não se conhecia a doença, né? E houve muito investimento primeiro em assistência, por exemplo, porque a doença foi assumindo gravidade crescente, porque exatamente a melhoria das condições de saneamento, de higiene pessoal, etc., fazia com que crianças fossem crescendo suscetíveis à doença. Então, as epidemias, no decorrer do seu curso, começaram a atingir adultos jovens, jovens e adultos jovens, né? Então, esses casos tinham gravidade clínica maior, porque havia uma importância grande de formas de paralisia respiratória, que levava à morte. Então, por exemplo, a invenção do pulmão de aço foi uma consequência das epidemias de poliomielite já na década de 20. Mas o Franklin Roosevelt teve um papel fundamental, porque ele teve poliomielite depois, uma forma grave de paralisia, depois de ter sido, inclusive, candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, né? Derrotado. E ele não se conformou em abandonar sua carreira política. E isso, seguramente, a luta que ele teve para superar o seu problema pessoal, certamente foi um fator que o levou à própria presidência, porque aquilo fortaleceu muito a sua combatividade, o seu caráter, né? E assim que ele assumiu, ele criou a Fundação Nacional contra a Paralisia Infantil, que mobilizou recursos da sociedade americana enormes e que permitiram fazer os investimentos que, em última análise, chegaram ao desenvolvimento das vacinas. Isso a gente está falando de 1938, né, quando ele inaugura a fundação. E pulando já para o Brasil, a percepção é um pouco mais tardia, né, da importância de se combater uma doença como essa, né? O Brasil tem uma história diferente, porque, como outros países em desenvolvimento, porque as epidemias não ocorriam exatamente porque a transmissão dos vírus era muito intensa. Porque nós temos que lembrar que o vírus da poliomielite é um vírus intestinal, né? Que é transmitido de pessoa a pessoa no ciclo fecal-oral. Então, quanto piores as condições de saneamento, mais facilmente é transmitido esse vírus. E como as mães tinham anticorpos já contra a doença, esses anticorpos eram transmitidos às crianças recém-nascidas. Então, elas já tinham uma imunidade nos primeiros meses de vida. Então, por isso, os casos não apareciam em forma explosiva. Além do que as questões climáticas também interferiram, né? Porque nos países de clima temperado, as epidemias ocorriam com uma sazonalidade marcante, né? Era no final do outono e início do verão. Então, eram as chamadas ondas epidêmicas. Aqui isso não acontecia exatamente porque a transmissão ocorria ao longo de todo o ano. Então, os casos eram menores, ocorriam de forma mais dispersa ao longo do ano e chamavam menos atenção, né? Então, praticamente na primeira metade do século XX, a poliomielite foi um problema pouco reconhecido e podemos dizer que foi negligenciado. Especialmente porque havia outras doenças que estavam ocupando o dia a dia do Brasil, como febre amarela, como malária, que impactaram fortemente, né, a história brasileira. Exatamente. A febre amarela no século XIX, a tuberculose, a malária, a varíola. A varíola, que já era histórica, né? Mas, então, a saúde pública brasileira teve os recursos estiveram muito direcionados e absorvidos por essas doenças mais tradicionais. Mesmo assim, já acontecia um importante movimento científico nacional, digamos, né, com profissionais brasileiros frequentando centros europeus. E isso é muito importante da gente resgatar, porque também está na base da criação da nossa ciência. O Brasil teve, no início do século XX, na transição do século XIX para o século XX, esse surto de desenvolvimento científico, que foi a partir dos
de pesquisadores que visitaram os centros, principalmente europeus, né, no período de criação da era bacteriológica, né? Então trouxeram isso para o Brasil e começaram a pesquisar aqui. Mas é interessante que, mesmo nos 50 anos iniciais do século, a poliomielite não foi um objeto de estudo por esses centros científicos que se desenvolveram bastante, principalmente no Rio de Janeiro, Fiocruz, em São Paulo, né? Aqui, lá o Instituto Butantan, aqui o Instituto Soroterápico Federal, que está na origem da Fundação Oswaldo Cruz. Isso. Né? E aí entra uma questão que também é importante, que você já citou, que é a contribuição internacional, para dar um impulso fundamental para essa pesquisa aqui. A Fundação Rockefeller teve um papel fundamental aqui no Brasil, no início da era científica aqui no Brasil, né? Desde 1915 começaram os primeiros entendimentos com a Fundação Rockefeller aqui no Brasil, que foram direcionados para a educação médica, para vários outros campos, né? O ensino da saúde pública e pesquisas em doenças tropicais. Mas a poliomielite não chamou atenção nesse período. Não, poderia até ter sido objeto, porque nesse período exatamente é que estava em grande efervescência a investigação da poliomielite nos Estados Unidos. Mas isso não veio para cá, curiosamente. Mas aí a gente tem os ortopedistas e os pediatras aparecendo de uma forma muito importante. A poliomielite começou a chamar atenção no início do século XX exatamente porque foram criados centros ortopédicos que começaram a reunir pacientes que tinham sequelas da doença, né, em épocas passadas. Então, esses casos, e boa parte deles provavelmente nunca foram diagnosticados, ou se não foram tratados convenientemente, quando com o surgimento de centros ortopédicos, principalmente em São Paulo e no Rio, esses pacientes começaram a se reunir para buscar atendimento e a doença ficou mais visível. Porque até então era uma doença aqui no Brasil que era quase privativo do conhecimento de ortopedistas e pediatras. Mas na segunda metade do século XX, aí sim, a poliomielite entra na pauta da saúde pública brasileira, que é o que a gente vai ver no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. O Ciência e Letras está de volta, conversando sobre o livro Poliomielite no Brasil, do reconhecimento da doença ao fim da transmissão. Comigo no estúdio do Canal Saúde, um dos autores e o organizador do livro, João Batista Rizzi Júnior. Rizzi, agora eu queria pegar algo da sua trajetória profissional também que é fundamental para contar a história da poliomielite, que é a vigilância epidemiológica, que nem sempre teve o devido destaque e investimento no Brasil. Mas quando a poliomielite começa a ser percebida com a importância que tem, o desenvolvimento da vigilância epidemiológica foi fundamental para chegar ao controle. Bom, a vigilância epidemiológica é um conceito relativamente novo que surgiu, ou pelo menos foi introduzido em escala maior pelo programa da erradicação da varíola, né? Que é anterior à polio no Brasil. Anterior à polio. Foi uma das bases da criação do programa da polio, foi a erradicação da varíola. E a vigilância epidemiológica é um conceito que foi introduzido aqui no Brasil pela campanha da erradicação da varíola, que tinha esse caráter de informação para a ação. Então, você não pode tomar ação sem base em informação. E esse é um dos motivos de fracasso de muitas coisas na saúde e em outras áreas, né? É porque essa informação para ação, ela precisa estar pulverizada e as pessoas que estão na ponta precisam ter a noção dessa importância, né? Para não negligenciar esse trabalho diário, né? Quando você não tem informação nenhuma, basta saber, por exemplo, o número de casos que foram diagnosticados pelos médicos, né? Mas à medida que você avança num programa de controle, a vigilância epidemiológica vai se tornando muito mais exigente em termos de requisitos técnicos e critérios científicos, né? Então, na fase final da erradicação,
não bastava saber o número de casos notificados, você tinha que saber os números de casos suspeitos com um grau máximo de suspeição. Então, porque são os dois critérios que se aplicam na vigilância, a sensibilidade e a especificidade. Para você ter a sensibilidade, você tinha que conhecer todos os casos que poderiam ser de poliomielite, né? Agora, à medida que você chegou na fase de erradicação, você tinha que ter certeza que aquele caso não era poliomielite. Isso exigiu exames laboratoriais sofisticados, né, que foram desenvolvidos, aplicados talvez em escala maior pela primeira vez no caso da erradicação da polio. Técnicas laboratoriais altamente exigentes para diferenciar vírus selvagens dos vírus vacinais, que hoje, na fase de erradicação, passaram a ser um problema, os vírus vacinais, que podem sofrer mutações genéticas e causarem paralisia também, né? Agora, ao mesmo tempo, graças às vacinas, a gente também pode ter um avanço muito importante no controle da doença, né? E aí tem um caso, um momento do livro que ele se debruça sobre a vinda do Albert Sabin para o Brasil, né? Que foi um grande cientista que criou uma das duas vacinas, mas a mais eficaz, digamos, né? Para o controle da poliomielite. Mas a vinda dele para o Brasil foi bastante polêmica. Como é que a gente pode contar rapidamente essa história? Porque eu acho isso tão saboroso. Não, essa é uma história muito interessante, né? Porque o Albert Sabin foi um grande cientista, ele desenvolveu o modelo de aplicação, de uso da vacina que possibilitou eliminar a poliomielite nas Américas, que foram as campanhas de vacinação em massa, né? Ele tinha laços fortíssimos aqui, científicos, sociais, até se casou com uma brasileira, né? E a contribuição dele foi fantástica. Mas, infelizmente, nesse episódio de 1980, que foi quando se instituíram os Dias Nacionais de Vacinação, que modificaram a história da poliomielite no Brasil, ele se perdeu um pouco, porque ele... E tem a ver com a vigilância epidemiológica também, né? Pois é, porque ele não se limitou à questão do modelo de vacinação contra a polio. Ele quis realizar uma pesquisa aqui para tentar mostrar que a poliomielite tinha uma magnitude muito maior do que aparecia aqui. Na realidade, isso não era necessário, porque os dados nossos, naquela época, já eram muito bons, né? Tanto que ele usou depois em outros trabalhos científicos. Mas o pior é que ele usou uma fonte de informação para levantar suspeição sobre os casos do Brasil, que era uma fonte absolutamente inconfiável. E ele não se convenceu disso, insistiu terrivelmente na realização dessa pesquisa, que era extemporânea, porque o país estava se mobilizando para fazer o primeiro Dia Nacional de Vacinação. E isso acabou gerando uma polêmica muito ruim, que prejudicou principalmente ele, porque ele perdeu uma grande chance aqui de se consagrar definitivamente como a pessoa que levou à erradicação da polio. Falando dos Dias Nacionais de Vacinação, em determinado momento tem uma entrevista com o Arlindo Fábio Gomes de Souza, criador do Canal Saúde, que ele diz que os Dias Nacionais de Vacinação configuram um fenômeno social político equiparável somente aos Dias Nacionais de Voto de eleições, resultado do amplo engajamento de diferentes atores em um período em que não se dispunha de internet e de grande alcance da telefonia. Infelizmente, não dá para a gente detalhar tanto a história da poliomielite no Brasil, né? Mas é fundamental falar dessa organização que levou aos Dias Nacionais de Vacinação, para a gente chegar também ao PNI, ao Programa Nacional de Imunizações, que é fundamental para que a gente tenha os avanços sanitários que teve, né? O PNI, na realidade, é anterior aos Dias Nacionais de Vacinação. O PNI foi criado em 73, um pouco baseado com vários fatores desencadeantes, mas um deles foi uma experiência que tinha sido realizada no Brasil no início dos anos 70, com os dias estaduais de vacinação, né? Que foram o mesmo modelo, aproximadamente o mesmo modelo, mas em âmbito estadual.
Agora, mobilizar o país inteiro Pois ao é. mesmo tempo foi Então, uma o proeza. Dia Nacional realmente foi uma coisa muito ousada para aquela época, né? Eram 20 milhões de crianças que deveriam ser vacinadas em um dia. E isso exigiu uma organização enorme, muito grande, e um trabalho realmente intenso em todos os países, mobilizando órgãos de governo e instituições da sociedade de maneira geral, né? E aí, o Zé Gotinha, né, que quem já é mais antigo tem memória de quando ele aparece, né, e como as pessoas, tanto de futebol quanto artistas bem conhecidos, vindo para os meios de comunicação sensibilizar a sociedade, né, da importância de se prevenir a poliomielite, foram fundamentais também para o sucesso das Pois campanhas. é, o Zé Gotinha é um bom exemplo dessa mobilização, porque o próprio nome Zé Gotinha, foi dado pelas crianças num concurso nacional que envolveu todas as escolas públicas do país, né? Houve um concurso para dar o nome, e esse nome foi dado pelas crianças. Então, vê que isso mobilizou as crianças e as famílias das crianças, né? Ajudou demais. E sem essa mobilização isso não teria acontecido, né? Porque eu acho que o livro também nos mostra isso. A gente tem que prestar atenção em grandes pioneiros que nos ajudaram a construir o sistema de saúde do Brasil e do mundo, mas a gente também tem que prestar atenção de como a mobilização da sociedade precisa ser feita de uma forma bem conduzida, né? Para que se tenha sucesso. Exatamente. E a mobilização deu até muita polêmica na época, né? Porque qual é a mensagem que se deveria passar? Havia muitas críticas, por exemplo, ao uso de crianças paralíticas, né? Como isso teria um impacto ruim e agressivo para as pessoas que sofreram do problema, né? A gente abriu o programa fazendo um paralelo da poliomielite com a AIDS, aconteceu a mesma coisa com a AIDS, né? Foi. Até que ponto você levar um terror para a população é uma boa forma de mobilizar, né? Pois é. Mas no caso da polio, a mensagem era suficiente, porque a solução estava dada, né? Era só comparecer no dia X, agendado, que todas as crianças seriam vacinadas. Então, isso perdeu a importância. O importante era dar a mensagem concreta da ação que era requerida para cada família. Poliomielite no Brasil, do reconhecimento da doença ao fim da transmissão. É o momento que estamos? Olha, no Brasil, nós não temos caso de poliomielite há 30 anos. O último caso foi em 89, está fazendo 30 anos agora. A ausência de casos não quer dizer necessariamente erradicação, porque a erradicação implica na eliminação do agente causador, né? E isso ainda não aconteceu. Não se tem notícia de casos nas Américas. Foi considerado erradicado dentro daqueles critérios que foram usados na época, em 85, quando foi lançado o programa. Hoje nós estamos num programa mundial em que efetivamente se quer eliminar o vírus. Dos 3 vírus, 1, 2 e 3 da poliomielite, vírus selvagens, 2 já foram considerados erradicados. O tipo 2 e o tipo 3. O que nós temos hoje é transmissão pelo tipo 1 apenas. E limitado a 2 países do mundo, o Afeganistão e o Paquistão. Está chegando lá, estamos chegando próximo do fim. Que essa história, então, chegue, né, nesse ponto da gente poder dizer que a poliomielite está erradicada no mundo, mas fica, por enquanto, o convite para essa leitura saborosa para quem é técnico, para quem não é, porque conhecer a própria história é fundamental para cometer novos erros, né? Não cometer erros antigos. Rizzi, brigadíssimo pela presença aqui conosco, parabéns por esse trabalho, é uma leitura saborosíssima e ao mesmo tempo importantíssima em todos os momentos, mas particularmente no momento que estamos vivendo, né? Muito obrigado. Eu aqui agradeço a oportunidade de poder trocar essas ideias aqui no Canal Saúde. E o programa Ciência e Letras fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.